A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos traz um tema caro para a nossa espiritualidade: o tema do jejum. Jesus é muito firme na sua vida de austeridade, na sua vida de espiritualidade. Os discípulos de João, assim austero também como João, seu mestre, eles perguntam a Jesus sobre a questão do jejum. E Jesus mostra que o tempo da vida terrena do próprio Jesus é tempo de festa, são as bodas, porque Jesus está no meio, ele é o noivo, né? Ele é o noivo, o esposo, aquele que é a cabeça da igreja. Ele representa a presença de Deus, né? Como noivo da aliança. Então o tempo da vida terrena de Jesus é um tempo de festa, e assim não convém o jejum. E aqui Jesus explora o tema do esposo, que está nas profecias, né? O Deus esposo de Javé, mas também nos fala de um tempo em que o esposo será tirado. Está referindo-se à sua morte na cruz, onde ele é retirado fisicamente do meio dos discípulos. Aí sim, os discípulos jejuarão. O jejum, assim, é um sinal de um desejo de conversão, mas também um sinal de espera, a espera do noivo que virá, o próprio Jesus. E Jesus, como os discípulos de João, também jejua. Jesus jejuou no deserto antes de assumir a sua missão. Assumiu assim uma missão árdua, vencendo as tentações do maligno. Jesus chega no meio do povo para cumprir a sua missão. Aí o jejum não tem mais sentido. Depois da morte e ressurreição de Jesus, retoma o jejum um significado diferente, um significado novo. Então, à medida que a igreja passa, o tempo da igreja, à medida que esse tempo passa entre a morte e a ressurreição de Jesus e a segunda volta de Jesus, entre o momento em que o noivo foi tirado e o momento do retorno desse noivo, aí sim, o jejum tem um sentido. Somos nós, igreja militante, devemos jejuar no sentido da espera, preparação para a construção do reino de Deus. O jejum torna, assim, uma expressão de tristeza pela separação do esposo, que é Cristo. A privação da sua presença física no nosso meio, mas também torna um momento de conversão para nos tornar livres das vaidades, dos vícios que nos impedem a ser disponível aos apelos de Deus, e também nos leva à participação
sensíveis ao sofrimento dos irmãos. E assim, nós devemos nos tornar mais sensíveis com o nosso jejum. Quando Cristo voltar, será então possível gozar plenamente dos bens criados e não precisaremos mais de jejum. O jejum quaresmal, estamos no tempo da quaresma, ele tem um sentido especialmente de preparação e de espera. Mas enquanto igreja, enquanto comunidade, eclésia, então tem um sentido eclesial, porque está ligado a esses dias em que nós, como igreja, nos preparamos para a festa da ressurreição. Façamos jejum para nos tornar mais sensíveis à dor dos irmãos, para nos livrar dos vícios da carne e para preparar para a grande festa da Páscoa que se aproxima. Meu irmão, minha irmã, o Deus da misericórdia abençoe você e todos os filhos. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.